Muito boa noite a todos os nossos espectadores. Hoje estamos aí pro nosso primeiro Pod Café Podcast do ano. Hoje é o episódio 79. Eu nunca achei que iria tão longe num projeto. 79 episódios. E é uma alegria, então, primeiro do ano aí. Dezembro a gente ficou meio... não fez tantos episódios, agora voltando com tudo aí, com muitas entrevistas. E hoje eu estou numa entrevista muitíssimo especial, muito legal mesmo. Eu sempre costumo falar isso nos meus episódios aqui, que eu adoro falar com pessoas que fazem, ou têm uma profissão, alguma coisa que é muito diferente daquilo que eu faço, ou que eu não conheço tanto os detalhes. Então, vai ser muito legal o nosso papo hoje aí. E já quero também falar para você que está nos assistindo, compartilhar a live, dar um joinha. A gente está aqui também rolando umas lives pelo Instagram, né? A galera que está no Instagram deve não tá me vendo, mas está me ouvindo. Galera que quiser ir lá pro YouTube para ter experiência lá, depois vai rolar aí um sorteio também. Você precisa estar no YouTube, então vá pro YouTube para você ter experiência aí e você também poder participar desse sorteio, né? Eu não sou do ramo e gostaria de ter o livro na biblioteca, de tão lindo que é esse livro, né? Então... sem mais delongas, então, estão aqui com os nossos convidados. Aí hoje estou recebendo, então, com muita alegria, o professor Tiago Scherer. Falei certo? Isso, correto. Tiago Scherer e a Aletheia. Isso. Aí, viu só? Então aqui eles são... o professor Tiago é juiz federal. Exatamente. E a Aletheia é professora, é pedagoga, Trabalho com recursos humanos. Recursos humanos, advogada. Isso. E também aí faz parte da empresa, inclusive está aqui na nossa tela hoje. Hoje não temos os patrocinadores, é exclusividade aqui na tela da Thailand. É isso? Falei certo, gente? Uhum. Como é que vocês estão? Boa noite aí, tudo certo? Boa noite. Tudo certo. Tudo ótimo. Maravilha, um prazer estar aqui contigo, com a nossa turma aí que acompanha, né, o pessoal do Instagram que está acompanhando em paralelo. Fica o convite para entrar lá nos stories, tem o link do YouTube, tá? Quem está nos acompanhando para entrar e ver a cena toda, então. E participar do sorteio também, tá, pessoal? É isso aí. Então, o pessoal também, sempre peço o pessoal que está assistindo, quiser dar um feedback, como é que tá o áudio aí, o vídeo. A gente sabe que é ao vivo, é online. A gente tem a internet que de repente pode, então a gente sempre pede o pessoal dar um feedback aí, se está nos ouvindo legal, às vezes precisa aumentar o microfone, alguma coisa. Professor Tiago, juiz, né? A Aletheia é advogada também, então vocês estão dentro da área do direito, né? E eu queria fazer uma pergunta assim, inicial, né? Sobre a profissão, sobre o direito, sobre a advocacia. Geralmente, né, o pessoal fala assim, vou fazer direito, quero ser advogado. Aí sempre tem um que vem e fala assim, não, cara, isso aí é o seguinte, isso aí é só para quem tem família de advogado que dá certo. E a segunda coisa, não, advogado tá cheio por aí, tá saturado. Cara, o que tem de verdade para vocês nessa afirmação aí? Tem que ser de família, senão não dá certo? E tá saturado mesmo o mercado dos profissionais ou isso aí é mito? É mito. Né? Porque a gente sabe que são muitas as situações que precisam de advogado, tem muito mercado, muito mesmo. E o professor Tiago, inclusive, várias vezes ele traz, né, pesquisas, que depois eu acho que ele pode falar um pouquinho, e que a gente vê que tem um mercado muito grande ainda de atuação, que ainda a gente não tem gente que esteja lá atuando e que precisa, né, dos operadores do direito, que nem a gente diz. Então é mito. É mito. É verdade. O direito é uma profissão fantástica, a gente estuda na graduação, mas o direito, em primeiro lugar, ele abre muitas portas, né? A pessoa pode enveredar para várias carreiras, desde ser delegado de polícia, pode ser palmilhar carreira política, muito importante, ter formação jurídica também para palmilhar vereador, prefeito, deputado, tudo mais. Também para outros concursos da área jurídica, a Advocacia da União, Procuradorias Fazendárias, Procuradorias Municipais, Procuradoria do Estado, né? Juiz, promotor, tem diversos ramos da magistratura, promotoria, o Ministério Público Estadual, Federal, então Ministério Público do Trabalho também tem, e além de outras carreiras que são da administração pública federal também,
né? Enfim, da administração do Ministério do Trabalho, enfim, são inúmeras possibilidades. Da Receita Federal, que está para abrir concurso agora, recentemente também habilita para participar desses concursos. Então, pode palmilhar esse caminho do concurso público. Eu, casualmente, fui para a linha do concurso, para o concurso da Magistratura Federal, que é uma das magistraturas, né? Das especializações, mas também na área privada tem muito mercado de trabalho, né? Ainda que nós tenhamos muitos profissionais de forma numérica, tem outros exemplos de carreira também, de engenharia. Tem muita gente que faz engenharia e trabalha em uma coisa separada da engenharia. O pessoal que faz administração de empresas, economia, contabilidade, acaba trabalhando em áreas um pouco destacadas da sua própria formação original. Mas o direito abre muitas portas e na advocacia são inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades. Desde as mais, digamos, tradicionais, né, direito de família, direito criminal, consumidor, direito civil, que já é por si só um vasto campo de trabalho. Aí a gente vai começando a especializar dentro, por exemplo, do direito tributário, que é o ramo da minha predileção. O direito tributário é um pedacinho dentro do universo do direito. E, como a Letéia falou, realmente temos, eu vejo pela própria atividade como juiz, como a gente precisa qualificar os advogados para trabalhar no tributário. É uma necessidade, eles perguntam, eu abro sempre caixinhas de perguntas no meu Instagram e lá fazem muitas perguntas de prática. Perguntas de prática jurídica. A prática jurídica a Letéia fez, eu fiz, né, na faculdade, é uma cadeira na faculdade, uma unidade curricular. Geralmente são 3, uma civil, uma penal, uma trabalhista, talvez tenha alguma outra coisinha a mais, mas, em geral, é uma formação deficitária. A formação que a gente tem na graduação não ensina a advogar. A graduação não ensina o profissional formado em direito a ser juiz. Ele acaba tendo que buscar formação complementar, né? Então, a gente está sempre no trabalho aqui pelo Instagram, tem um canal no YouTube também, sempre trazendo discussões, informações, porque, enfim, eu sou daquele já do tempo que não tinha tanto acesso. E hoje em dia a gente tem muito acesso, né? Para aprender praticamente tudo que a gente quiser, né? Praticamente tudo que a gente quiser. Se eu quiser montar um podcast, alguém vai ter alguém ensinando lá, né? Sim, sempre. E até essa era uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque em qualquer profissão se diz muito disso, né? Ou, às vezes na autoescola o cara fala assim, ninguém aprende a dirigir na autoescola, né? O cara sai da autoescola fazendo barbeiragem pelo trânsito e tá... E em qualquer profissão, né? Enfim, eu acho que a maioria das pessoas não sai qualificado, né? Por exemplo, eu estudei na Argentina, morei na Argentina 2 anos estudando a parte de produção musical, de áudio. E é muito legal tu tá ali, mas quando tu vai pra realidade, né? Chegou a tua primeira banda pra te gravar ali. Aí é outra coisa, né? A gente brinca que na prática a teoria é outra. Exatamente. Na prática a teoria é outra. A gente aprende muita teoria na faculdade. E eu digo que, na verdade, a gente aprende o índice. A gente aprende o índice, aquelas páginas iniciais ali, né? Sim. Então a gente nem sabe bem a teoria aprofundadamente, que é muita matéria. É muita coisa. A gente é mais novo, fica com a cabeça mais aérea. E aí, na prática, quando começa assim, a atuar, e a gente sente essa carência. E eu falo por mim, eu tive essas dificuldades também, eu advoguei um curto período, e quando eu iniciei na magistratura, também tive muita dificuldade com essa coisa. Isso é uma coisa interessante, como é que foi na prática para você, para ti? É. Que foi essa coisa de sair da faculdade e sentir na pele essas dificuldades que o dia a dia traz, né? O advogado tem muitas dificuldades, por exemplo, como atender o cliente, proposta de honorários, contratação, né? E eu, como juiz, advoguei um período curto, mas tive pouca experiência de escritório, assim, essa dinâmica, né, dentro, gestão do escritório. Foram poucos meses. E quando eu entrei na magistratura, era uma coisa curiosa, assim, porque eu tinha uma formação... Era uma formação mais de concurso, né? Como na autoescola. Que a gente faz autoescola para aprender a passar no teste, né? Sim. A gente faz para passar no teste. E aí, na prática, a teoria é outra. Então, a gente precisa realmente buscar. E eu lembro, assim, eu sempre conto essa história, talvez alguém vou me repetir. Mas eu cheguei lá e eu tinha que descobrir algumas coisas que eu estudava na teoria e na prática eu nunca tinha visto aquilo. Eu tinha estudado na teoria como é que era a jurisprudência, que é essa produção dos tribunais, como as coisas são normalmente decididas, né, reiteradamente decididas. Mas aí chega na prática, a gente vê assim, gente, como é que se dá essa decisão? Como é que se analisa esse pedido? Né?
E foi um choque para mim, eu não sabia nada dessa parte. E aí os assessores lá que tinham que me ensinar, né? E aí, claro, depois de um tempo, né, a gente vai começando a ficar mais calejado, né? Aprender a usar a embreagem, né? E aí tem muita gente que, na verdade, acho que, de repente, até desanima com isso, porque ela entra achando, agora eu me formei, passei na OAB, no caso dos advogados, agora tô totalmente apto a exercer a minha função. Igual o cara, esses dias, numa conversa, alguém falou, eu falei, cara, tô trabalhando muito, né? Esse mês de dezembro foi... a pessoa falou, então tu não é um empreendedor de sucesso, porque o bom empreendedor é aquele que ganha o dinheiro e não trabalha. Eu falei, esse empreendedor só existe nos cursos... Faz de conta, né? Não faz de conta, porque na verdade não... Então existe, às vezes, o cara que nunca teve no CNPJ ensina de empreendedorismo sem nunca ter atendido um cliente, sem nunca ter tentado vender e recebido um não. Então, mas essa aí é uma dificuldade que durante a faculdade tu encontra também. Eu, como aluna, né, que estava fazendo a graduação, e eu percebi que os meus colegas que já trabalhavam na área, assim, eles já tinham uma compreensão das coisas que eu que estava só na graduação ficava, nossa, né? Então realmente uma coisa muito diferente da prática. A gente acessa a teoria, mas depois, quando vai lá na hora, né, de fazer mesmo, é muito diferente. Eu tenho uma amiga, até foi engraçado, encontrei ela ontem, ela é advogada também, ela é do Rio de Janeiro, tá morando em Porto Alegre, e eu tive o meu primeiro hater no meu canal do YouTube. Então tu tive o primeiro hater. É a certidão de nascimento do canal, do perfil, tem que ter... A primeira pessoa que, assim, que é um desconhecido total, que achou o canal, entrou... E aí, enfim, no fim, na conversa ali, eu fiz uma pergunta sobre se ela achava que a prova do OAB era uma coisa interessante, porque não são todas as profissões que tu te forma e ainda precisa fazer mais uma prova, né? Então a gente debateu sobre isso. E aí ela falou, não, eu tava no último semestre, consegui passar de primeira e tal. A pessoa que ouviu isso se ofendeu, porque acho que de repente, não sei, tu tá dizendo que a prova é fácil. E aí quando a gente bateu esse papo, foi no começo do ano, acho, né? A pessoa descobriu o vídeo agora, né? E aí ela tava me contando, porque ela tem uma especialização, ela se formou agora, fez uma pós, não sei bem. E aí ela tava falando exatamente sobre isso, né? Que vou tentar, me corrija se eu estiver errado, né? Claro. Ela tava me explicando, tipo, existem um problema com o consumidor, né? E acontecem várias vezes, e aí cada juiz acaba tendo uma decisão diferente. E aí tem um estudo, alguma coisa que tenta unificar essa decisão para que ela vá sendo parecida com todo mundo, né? Claro, mais ou menos isso, pra né? ter uma previsibilidade, né? E óbvio que existem coisas que vão sendo novas, por exemplo, né? Como criar um crime virtual, né? Uma coisa que precisa se estudando, porque não existia crime virtual, uma coisa nova, né? Até pouco tempo não existia, né? E para mim, que era um leigo, eu não sabia que existia tanta especialização dentro do direito, assim, né? Onde tu vai afunilando, né? Até uma outra pergunta que eu fiz, se existia o advogado clínico geral, né? Que é o que atende criminal, trabalhista, previdenciário e tal. Ela deve ter, né? Alguém que faça isso, né? Mas vai afunilando essa questão, né? Eu vi que aí no teu perfil ali tu tem essa questão tributária, que é o funil, que é o que tu tem o foco ali. É uma coisa paradoxal, assim, se me permite, Aleter. A execução fiscal, que é o ramo onde eu trabalho, né? Estou há 20 anos trabalhando como juiz nessa matéria, ela é um segmento que está entre o tributário e o processo civil. Então, são duas áreas do conhecimento dentro do direito, que já é um nicho do conhecimento em geral, né? Ela está entre duas áreas e é realmente uma área muito peculiar, restrita, e por muitos anos ela foi restrita a verdadeiros experts, que acabavam estudando, né, trabalhavam nisso e por isso dominavam essa matéria. E na verdade não precisa ser assim, né? O perfil nasceu justamente com esse propósito, claro. Enfim, a gente teve essa crise sanitária, todo mundo afastado, toda essa necessidade até de interação humana. Nasceu para compartilhar essas informações, né? Para não deixar isso de ser uma coisa tão de conhecimento tão restrito a tão poucas pessoas. Entendi. Então a ideia é compartilhar essa informação no Instagram, no YouTube é gratuito, né? Então eu coloco lá sempre pílulas que vão ajudando. Só que tem um detalhe, né? A gente vai afunilando e a execução fiscal e as cobranças tributárias, que é, digamos, o ambiente um pouco maior onde as execuções estão. Cobrança existe em tudo que é lugar, né?
cobrança civil, consumidor, né, trabalhista, também tem as reclamatórias e a execução trabalhista, mas a execução tributária acaba sendo uma porta de entrada para o tributário. Então é uma coisa peculiar, porque é uma subespecialização, mas quando o cara chega ali, é uma porta de entrada. O cara que trabalha com execução, ele vai ter oportunidade de trabalhar com tributário. E eu faço uma reflexão, que esses dias alguém me perguntou, estou fazendo um bloco de notas com algumas ideias. A gente vai anotando, às vezes está na academia, pensei isso aqui, anoto ali. Um cara me perguntou, como é que eu posso ser um profissional de sucesso? Eu fiquei pensando por mim, né? Trazendo a memória, assim, as minhas experiências. E eu sempre quis a magistratura, e eu sempre quis a magistratura federal, que é uma subespecialização. Os federais sempre são em menor número que os trabalhistas, que é uma outra justiça da União, né? Remunerada pela União. A justiça trabalhista faz parte da União, como a justiça federal. E a trabalhista é menor que a estadual. Então a gente vai vendo que vai afunilando. Eu sempre quis isso aí. Então o que eu sempre pensei? Olha, eu vou nichar, eu vou buscar o caminho mais específico. E quando eu busco um caminho mais específico, eu tenho condição melhor, porque não dá para trabalhar com tudo, né? Os médicos, o cara... tem um grande amigo que é cirurgião. Olha, ele fez medicina interna, fez cirurgia geral, cirurgia torácica, cirurgia plástica. Então, são N especializações, o cara vai aprofundando. E dentro da plástica, tem a face, tem a lipo, tem a restauradora, tem 1000 subespecializações. Sim. E quanto mais... Isso é uma coisa legal. Quanto mais especializado o cara a tendência é o cara ganhar mais. Em todas as profissões. Claro. O engenheiro calculista. Aí tem o engenheiro orçamentista. Esse cara, a hora desse cara aí, isso aí define a vida e morte da empresa. O calculista, que faz orçamento, por exemplo. O cara fez um orçamento errado, quebra a emprada. Sim, quebra! Sim. Foi pra banho. Eu tenho um amigo que é engenheiro mecânico, é engraçado. Até sábado agora a gente estava junto. E ele é engenheiro mecânico e tal. E tu pensa, cara, engenheiro mecânico, ele calcula um negócio. E ele falou, não, cara, eu sou um engenheiro de planejamento. Eu planejo uma obra. Olha só. Eu planejo... Ele trabalha na manutenção de uma empresa e ele planeja as paradas para manutenção. Sim. Ele falou, cara, se eu tiver que calcular um equipamento, um negócio, eu vou ter que rever meus livros. Porque hoje a minha especialização até eu tava brincando com ele sobre, mas tem que gravar algum curso, alguma coisa. Ele falou, cara, eu sou especializado num negócio lá, eu sou engenheiro de planejamento. Aí o cara que é leigo, acha ele engenheiro mecânico, ele deve calcular um carro. Como é que se faz um carro? Não, ele só sabe aquele parafusinho ali, né? O negócio dele é fazer o planejamento, né? Isso é interessantíssimo, né? A minha irmã é arquiteta, mas ela é arquiteta especializada em gestão de obra. Só que não é isso. É gestão de obra em aeroportos. É um negócio hiper mega especializado. É um profissional que é disputado a tapa pelos players no mundo. Ela mora no Canadá. Ela é arquiteta, gestora de obra de aeroporto lá do Quebec, Montreal. Então, um negócio hiper mega especializado. Então, esse profissional, ele vale ouro no mercado. Porque não existe esse cara no mercado. Sim. O cara vai buscar esse cara em Singapura, lá na Holanda, na China, né? Porque não tem. Ou tu forma o teu especialista na tua empresa, né? O meu pai é mecânico, né? Mecânico, trabalhou muitos anos numa empresa federal, no Transurb aqui, né? Sim. Então ele trabalhava com uma coisa muito específica. Uma máquina alemã que, tinha poucas no Brasil. E aí, quando estragava, os caras procuravam, vão ver onde é que tem essa máquina. Lá em Porto Alegre tem uma. Aí os caras ligavam, aqui a gente tem um cara que é especializado nessa máquina. Era meu pai. Então, meu pai viajava vários lugares para arrumar, porque só ele sabia arrumar aquela máquina em vários, porque tinha poucas, né? Então tem esse... Sim. E como é que surgiu essa ideia, né, de pegar esse conhecimento e levar para as redes sociais, né? Que é onde tem a questão do teu Instagram, que tu compartilha ali. Sim. Como é que foi onde é que surgiu? Que momento surgiu, né? Isso é curioso, porque eu já era professor do offline, né? Na escola da magistratura, preparação para concurso, né? Na escola dos juízes federais aqui. Eu fui aluno bolsista, eu fui depois professor, eu fui vice-presidente, fiz tudo lá dentro. Eu só não varri o chão lá da escola, mas fiz tudo lá dentro. E aí, do offline. E também no offline, no tribunal, né, na formação de servidores, qualificação interna.
E depois começou, né, isso já faz 10 anos, os cursos gravados. Cursos gravados, mas era uma outra metodologia de curso online, que é dado para câmera. E aí eu já tinha essa experiência do offline e do online. E, enfim, a gente teve essa crise aí e eu senti essa necessidade de estar mais perto das pessoas, enfim, tá todo mundo trabalhando no seu computador, em casa, né? Eu tive essa necessidade de conversar mais, dialogar mais, e eu vi. Engraçado que eu pulei, né? Eu pulei a fase do Orkut, Facebook eu nunca usei para outras coisas. E aí, no Instagram eu realmente me achei, porque era mais fácil usar. Outras plataformas eu ainda até me arrisquei no TikTok, mas não foi ainda. Não dá dancinha, ele não era contigo. Não, dancinha não tem talento. Mas as novas gerações estão lá, né? Sim, as novas gerações estão lá. Mas aí eu senti a necessidade de conversar mais. E vi que tinha. Engraçado. Isso acho que eu nunca contei pra ninguém. Fica aqui primeira mão, né? Acho que nem ela tem, sabe? E quando eu abri a execução fiscal em curso, tem que ter um nome. Aí eu olhei, esse nome estava livre. Execução fiscal. Tinha lá uma execução fiscal, mas era alguém que tinha um perfil e não movimentava. Uhum. Aí eu fiz uma execução fiscal em curso. Abri lá, então registrei para mim o nome, né? Eu tinha minha conta pessoal para as fotinhos da família, das crianças. E aí, com um perfil público, fiz de tarde, de noite, no outro dia de manhã, tinha 16 seguidores. Não tinha nenhum conteúdo. Tinha nada. Não tinha feito nada, nem sabia direito fazer o que eu vou postar nesse troço aqui. Já tinha 16. Eu falei para um amigo, não, isso aqui tem gente interessada nesse assunto. Sim. E aí eu comecei devagarinho, né, claro, tentando aprender. Eu contratei uma empresa para me ajudar no início, né, porque é essa formatação, enfim, né. Sim, então todo mundo tá aprendendo, né. Mas eu senti que ele é muito autoral, né, ele é muito, muito vivo, assim, tudo realmente com o que eu vivo, faço, tá ali minha cara, né. Como se falam os economistas, skin the game, né? Tô com a pele em jogo ali, né? Tô me mostrando. E sempre com esse propósito de compartilhar a informação. Tanto que eu sempre coloquei ali que é compartilhar porque quando a gente divide, a gente não divide conhecimento, a gente multiplica o conhecimento. Sim. A gente aprende muito com as perguntas. Os seguidores, os alunos também nos cursos que eu leciono, quando eles trazem uma dúvida, eles me provocam a eu aprender uma coisa que eu nunca tinha pensado. Uma vez o ministro Teori Zavascki, que foi um relator do Lava Jato, no Supremo, foi meu professor na graduação. E ele estava escrevendo, na época, um livro que é muito importante, assim, era um tratado, meu modesto perto do livro dele. Era um tratado lá de processo civil. E ele estava escrevendo naquela época justamente o assunto que ele estava lecionando na graduação. E uma colega minha, que é promotora hoje, fez uma pergunta, e aquelas coisas, ficar perguntando. Lá pelas tantas, ela fez uma pergunta, ele pensou, ele colocava a mão na cabeça, assim. Eu nunca pensei nisso. E era um professor, escritor, um cara fantástico, sim, extremamente bem preparado. Professor na matéria. Eu nunca pensei nisso. Então ele aprendeu com ela. Sim, uma provocação da aluna. Uma provocação. E ele fez ele pensar sobre algum assunto. Então a gente multiplica o conhecimento. Sim, então a gente tem que dividir para multiplicar. Então foge da lógica tradicional, né? Mas me agrada muito essa ideia de estar ali presente, estar acompanhando o pessoal. E não estou vencendo mais as perguntas, porque é bastante questão teórica, assim, né? Que eu não posso comentar caso particular, sim, né? Sim. Mas as dúvidas assim, mais teóricas eu sempre estou à disposição para responder, porque eu senti essa necessidade do pessoal, porque é um assunto bastante específico, como esses exemplos que a gente trouxe aí, né? E o pessoal precisa. E eles perguntam, o livro foi um pedido dos seguidores. Eu tinha meu material de preparação de aula, né? E aí o pessoal me perguntava, faz um livro. Olha, não tinha um livro atualizado. E aí eu escrevi, um ano e meio, eu escrevi o livro, realmente só com questões práticas, que tá no nome do livro, que é A Prática Conforme a Jurisprudência do STJ. Questões práticas que as pessoas procuram. Muitos procuram respostas para problemas, e eu também procuro respostas para problemas. O juiz é um resolvedor de problemas, né? A gente resolve problemas. Mas o cara fica procurando respostas e não encontra. Aí o cara me pergunta, não, isso aqui é assim, assim, assado. Em 30 segundos eu sei a resposta. Porque eu tô há 20 anos trabalhando nisso aí. Claro. Então, aquilo já passou por mim. Só que não tá no livro. E não tá nas aulas.
Porque muitas vezes nem tem prática, né? Talvez ela até vai contar da graduação dela. Não sei. Tu teve prática de execução fiscal na graduação? Não. Viu? É mais uma. Desculpa te constranger, mas é que Não, eu mas sempre pergunto os estagiários da vara. Aí, cara, teve execução fiscal? Não, ninguém. Nem Não. eu tive. Ninguém tem. E o cara precisa. Então, o que acontece? Então, como é um conhecimento muito específico, pessoas precisam, ninguém sabe, quem ensina não sabe também, porque não vive aquilo. E É aquela coisa. Às vezes as pessoas até. Fala bem pertinho do microfone. Às vezes as pessoas nem se atrevem a atuar nessa área, porque elas não realmente Tem elas medo. desconhecem, elas não sabem nem por onde começar. Sim. Né? Então, isso é uma das coisas mais legais que eu acho assim, do canal do Thiago e, enfim, do curso. Porque é isso, é uma área assim, muito desconhecida, onde as pessoas às vezes nem se atrevem a pensar em atuar, né? E isso está, de certa forma, sendo desmistificado, sendo colocado assim, de uma forma mais simples, né? Então, eu acho isso muito, muito legal, assim. Essa dinâmica da rede social é engraçada, porque hoje em dia, todo mundo... o dia tem 24 horas para todo mundo, mas ninguém tem mais tempo para nada, né? Só que o cara tá na parada de ônibus, ele pega um vídeo meu lá de 15 segundos, que cara, dava um trabalho para gravar um vídeo de 15 segundos. Um amigo meu que é escritor diz o seguinte, o que é bom de ler é difícil escrever. Então, uma coisa de 15 segundos, o cara leva... sei lá, 5 minutos para fazer. Sim. Faz para conseguir entrar nos 15 segundos. Agora o Instagram aumentou um pouquinho, estou um pouco mais à vontade. Mas o cara tá na parada, pega um 20, 15 segundos, ele tem uma informação altamente técnica e na palma de todo mundo, né? Então isso é muito legal, essa difusão de conhecimento e é bacana, né? A gente recebe comentários, às vezes para mim, às vezes lá na Thailand, né? E a Thailand me passa comentários de gente que estava desiludida com a advocacia, estava desiludido com a sua profissão, com a sua escolha profissional. Ah, eu gosto, na verdade, de cuidar de bicho, mas eu fiz direito porque eu achava que ia ganhar dinheiro, não estou ganhando dinheiro, estou desistindo do direito. Né? E aí o cara começa, olha, procura isso aqui assim, procura aquilo lá assado. Troca o rumo da vida de uma pessoa, né? Que Salva carreiras de gente desiludida. Isso aí é fantástico. Eu acho que inclusive essa satisfação, né, de tu pegar uma pessoa que estava sem rumo ali, redirecionar ela e ela reencontrar o amor pela profissão. Né? Despertar aquele brilho nos olhos e vai escolher, né? A gente tem tantos depoimentos bonitos, né? A gente tem muita gente que nos dá esse feedback legal, assim, de que, nossa, que não sabia por onde começar, de que estava desanimado e que dentro do canal, dos conteúdos ou das coisas que a gente posta, conseguiu ressignificar e conseguiu, né, fazer andar a sua carreira. Encontrar, né? E deslanchar mesmo. A gente tem alguns alunos que mandam post com resultados que tiveram, né? E isso é uma coisa muito legal. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por educação, porque esse processo todo, essa troca toda, é uma coisa assim que vira assim um vício. É muito legal, porque bem ou mal tu faz lá parte da história das pessoas, tu ajuda elas a mudar a vida delas, né? Então, assim, é uma das coisas que faz com que a gente, na empresa e junto com o professor Thiago, a gente tenha assim, esse propósito de conseguir levar isso para o maior número de gente. Então, é muito legal, porque eu sempre fui apaixonada por educação, depois fui fazer direito, né? E o Thiago fez direito e virou um apaixonado por educação. É verdade, hein? Então a gente juntou essas duas coisas, assim. Até acho que é isso que eu ia falar agora, né? Como que se uniu isso com a questão, como que surgiu e como que isso se uniu com a questão da Thailand, né? Isso. Como que surgiu, qual é o propósito da escola, como que uniu essas ideias todas juntas para transformar isso, né? Na verdade, é isso que a gente estava falando, assim, a empresa tem como principal propósito trazer essa questão do conteúdo para a prática efetiva, assim, de ajudar as pessoas a conseguir pegar toda aquela teoria, todo aquele, assim, é um mundo muito grande que tem na área do direito, e como que eu coloco aquilo no meu dia a dia, para onde é que eu vou, onde é que eu acho as coisas, né? Qual o caminho? Porque não precisa passar tanto trabalho, pode ser mais simples. Sim. Né? E eu como professora e pedagoga durante muito tempo, era uma das coisas que muito me incomodava, assim, essa distância que tem. Né? Não precisa ser tão difícil, gente. Né? Vamos lá, tem como fazer ser mais fácil. E aí, então, o professor Thiago, ele traz essa questão de vamos botar isso numa linguagem mais simples, vamos falar do jeito que as pessoas entendam, que elas consigam enxergar isso no dia a dia delas, né? E aí, então, a gente veio a calhar, assim, de juntar os objetivos, né? Nasceu a Thailand. Nasceu a Thailand, aí a gente fez essa parceria, né? Eu lecionando nos cursos,
que eles promovem. Esses dias eu encontrei casualmente numa sorveteria na praia uma amiga que é advogada de direito de família. A especialização dela só trabalha com isso. Ele disse, olha, Thiago, eu nem sou da área, mas eu assisto teus vídeos e eu consigo entender, acho interessante, né? Então é legal falar de uma forma realmente mais democrática, né? Isso. Porque a linguagem do tributário já é uma linguagem um pouco mais difícil. E a gente pode desmistificar, tá tudo muito, já até um pouco vulgarizado essa palavra, desmistificar, simplificar, né? Mas a gente pode democratizar a informação para que isso seja dominado por mais pessoas, porque era triste ver que essas informações estavam restritas a um círculo muito pequeno e são tão decisivas, né? Na vida, nas carreiras e para melhorar até o próprio judiciário, porque poucas pessoas sabem, né? Apesar de serem dados públicos, o maior acervo de processo de todo o Brasil são execuções fiscais. É o maior número de processos, disparado. Tu pensou trabalhismo, pensou consumidor, né? Quem é leigo, né? Imagina uma outra coisa, né? Cível em geral, né? Com ações de consumo, despejo, coisas assim. Não tem nada disso. Execução fiscal é o maior acervo processual do Brasil todo. Então, é um contrassenso ser tão importante para o judiciário e, de outro lado, a gente não ter essa formação. Eu não tive. Os estagiários da VAR, quando chegam, teve execução fiscal na graduação, eu não tenho. A Letep também me comprovou agora, desculpa usar teu exemplo. Mas ninguém tem. Mas é verdade. É verdade. Então, e fica restrito naquele círculo tão pequeno. Olha, a gente pode usar da beleza das redes sociais hoje, como eu disse, no ponto de ônibus ele consultar, né, essas informações e ter uma qualificação, porque a gente precisa buscar, né, eu acho que, como eu fiz isso com a minha carreira, buscar um nicho que goste. Sim, sim. E é uma pena que às vezes o pessoal gosta do tributário e tem medo de trabalhar na execução fiscal. Tem muito medo. E os alunos falam, não, eu não pegava essas causas, eu repassava para outros clientes, outros advogados, outros parceiros, e que acabavam... Eu tenho uma aluna que acho que é do Mato Grosso do Sul, o estado dela. E ela disse, olha, eu faço só execução, meu escritório é 90% da execução fiscal, porque o pessoal da região não faz e me repassa todas as causas. Sim. Então ela faz para outros escritórios e eles repassam também processos para ela. Então ela trabalha, isso eu lembrei de falar porque me perguntaram, né? E eu tenho amigos que trabalham com subnichos das cobranças tributárias, só trabalham com isso. Só isso. Só trabalha com, claro, vai cada vez se especializando mais, né? Na mecânica, né? Com a parte elétrica, daí dentro da parte elétrica, né? E enfim, como todas as profissões. Então a gente pode buscar se especializar e isso ser interessante profissionalmente, né? Fazer brilhar de novo o olho dele e trabalhar que possa ter resultados, como eles colocam lá na própria Tile, né? De conseguir resolver um problema, né? E o resolver problema, a gente resolve problemas. O judiciário, a missão do judiciário é resolver problemas. E é enxugar gelo, né? Mas enfim, é o que a gente faz lá. Enxugar gelo, mas isso acaba repercutindo na nossa sociedade. Nas empresas, aqui na tua empresa tem CNPJ, tá pagando, né, tributos, enfim. Isso está presente em toda a sociedade. E quando isso consegue estar organizado, muitas empresas não têm acesso ao tributarista, porque esse tributarista ou não é tributarista ainda porque tem medo. Porque não sabe como resolver. Mas ele não sabe resolver, ele não teve na graduação, não dá para nem culpar ele que ele não pôde aprender isso na graduação, porque a graduação não ensina isso. Sim. Mas ele pode aprender de outras formas. Sim. E até acontece de uma pessoa precisar desse profissional, nem sabe que existe alguém tão qualificado e procura alguém que nem é tão bom nisso, né? Isso, vai procurar o clínico geral. Sim, e aí, esse, lamentavelmente, ele não dá para culpá-lo, mas ele não sabe. Claro. Eu vejo isso, ele faz o que ele tem de melhor, mas a solução que ele vai empregar não é a melhor solução. É a solução que talvez funcione lá no consumidor, lá numa reclamatória trabalhista, lá numa outra ação pública. Mas ainda não é tão específico, né? Claro! E muita gente quer ser tributarista, quer ter essa qualificação, né? Que é um ramo muito bacana, muito rentável, inclusive. E uma vez uma palestra lá, um advogado, tinha se aposentado da Receita Federal, estava começando a advogar, e estava contando louros, assim, porque, na verdade, tem muitas causas que são muito rentáveis. A gente olha, de vez em quando, os alvará que a justiça paga. Meu Deus, é o salário de muitos anos aqui de juiz sendo pagos de honorários, né? E é um ramo muito interessante.
Só que ele exige muita qualificação também. Sim. Né? Ele exige qualificação. Não dá para querer usar, né, aquele conhecimento da faculdade para entrar nisso aí que vai dar... Não dá bom. Não vai dar bom, não vai dar bom. Vai É que nem eu começar um podcast aqui, né? Não vai dar certo. Vai dar mais problema para a empresa do que solução. E é isso que eu vejo. Mais problemas. Às vezes o cara melhorar a empresa, ele piora. Dá mais problema. Semeia vento e colhe tempestade. Aí é brabo, né? É. E que ano nasceu? Pode falar bem pertinho do microfone. Né? Que ano que nasceu a escola? Quanto tempo? É bem nova. É bem recente? É recente. Novinha. Legal. A gente começou, assim, ano passado. Ano passado. E o foco do curso é esse o do... Eu leciono ano passado a gente teve até um curso diferente que eu gravei ao vivo, mas o foco principal das aulas, que é o curso que eu fiz, um curso completo de execução fiscal, né, com muitas aulas, que é o TAR, que é o que a gente chamou carinhosamente de TAR, que é o curso da Tallinn que eu gravei. E, claro, tem muitas aulas de professores, outros professores parceiros, né, que gravaram também, são aulas maravilhosas, mas é um curso de prática jurídica em execução fiscal. Para dar um resumo assim em termos mais leigos, né, é um curso de prática jurídica porque a teoria... Tem muito lugar bacana para aprender teoria. Né? Tem muito legal pós-graduação, tem mestrado em tributário, tem muitos livros de teoria. Quem quiser estudar teoria para ser um teórico, para trabalhar em ambiente acadêmico, por exemplo, isso tem por aí. Não dá para querer... Eu, ao menos, nem queria entrar nesse mercado assim, né, de aulas. Apesar de ter muitos assuntos que eu gosto de lecionar de forma mais teórica, mas... a prática realmente, que eu sou um juiz do operacional, sou juiz de primeira instância, com muito orgulho, e eu tô lá no cotidiano, né? Resolvendo os problemas do cotidiano. Resolvendo na prática mesmo. Na prática, é aquela barriga no balcão, né? Agora é muito virtual, né? Eu tava sempre também no balcão. Então, às vezes eu chegava lá no balcão, o cara tomava um susto. Eu chegava lá, eu sou o juiz. Então o problema agora é esse aqui e tal. Mas resolver o problema da prática. Né? É onde eu tenho a minha formação, é onde eu posso contribuir e sempre tentando ser útil, né? Sim. Tanto no perfil quanto nas aulas. Aumenta um pouquinho o lugar aí, cara. Tô com frio aqui. Muito obrigada. Gente, eu estou tremendo de frio. Cara. Bom, vocês estão isentos do ar-condicionado, hein? Ai, gente, tá muito frio aqui. Eu sou contra a regra, né? Porque quando eu faço minhas lives, minhas coisas, é tudo eu que tenho que fazer, né? Tem que ajustar, tem que pegar o controle do ar, tem que... Eu sou gordo, né? Então eu sinto mais calor, mas eu tô com frio. Então tu imagina a minha situação, eu já tô aqui. Imagina vocês aí, então vai, eu tô... Não, eu tô bem. Mandou um pouquinho, hein? Aí, nosso produtor aí tá feia a pegada aqui. Bora lá. Tô tremendo aqui. Deixa eu servir mais um café. Afinal, é pode café. Pode café, o mínimo que tem que ter é o café, né? Tem que ter no mínimo, né? O mínimo que tem que ter é o café. Pra fazer jus ao nome, né? E como é interessante, né, essa questão assim de... Porque antes o ensino, acho que era muito burocratizado, assim, né? Um curso, aprender uma especialidade era uma coisa demorada, caríssima, que demandava um extremo... E aí isso, de repente, também desanimava o aluno a aprender, né? E provavelmente era uma especialização, óbvio que isso ainda é válido, creio eu, né? Sim. Mas que também deve ser muito teórica, né? Esse ensino mais tradicional, né? Sim. E trazer esse ensino que eu falo isso pra muita gente. Eu acho que quando tu consegue pegar um assunto difícil, ou que parece difícil, e simplificar ele, eu acho que isso aí é demais, assim, né? O direito tá tendo essa experiência nos últimos anos. Eu sempre que... Eu sou do tempo do concurso, né? Nos últimos 10 anos... Né? Eu 20 anos, vai entregando a idade. A gente vai falar dessas coisas, né? Vocês tinham que me cortar, né? Fala 20 anos. Não, o cara tá velho já. Mas, enfim. Se formou com 17, então... com liminar, né? Mas aí o que acontece? O direito vem nessa pegada de simplificar, né? A forma de passar. E quando a gente fala de uma metodologia de ensino e aprendizagem, é bacana a gente tentar colocar de uma forma que... Quem fala tem que falar de uma forma que quem está ouvindo entenda. Assim como quem escreve tem que pensar no leitor.
né? Sim. Quem escreve tem que pensar, alguém vai ler, será que ele vai entender exatamente isso? Por isso que é importante ter o feedback, ter alguém que revise, Sim, ter sim. alguém que dê o retorno. Eu sempre pergunto, lê o livro. Muitos, aqui teve um errinho de diagramação, cortaram um pedacinho de uma frase. Eu vou passar para a editora, próxima revisão, vamos revisar. Então a gente pode tornar a coisa mais simples realmente. Né? E todas as minhas aulas, os cursos, todos os conteúdos do livro sempre são com essa tônica, né, de tentar democratizar. Que nem minha amiga lá, que é do direito de família, nem sabe nada de tributário, não trabalha com isso. Mas eu achei interessante ver isso aqui, eu comecei a entender, achei curioso. Então é legal isso aí. Uma das coisas que tu estava falando, e eu estava pensando que uma das coisas, um grande ganho da internet é a questão do acesso, né? Que era o que a gente estava falando. De qualquer lugar a pessoa acessa, a pessoa consegue ter acesso aos estudos, à aprendizagem, no formato que melhor lhe convém. E no horário que melhor No lhe horário convém. que melhor lhe né? convém. Então, isso sim, é um grande ganho. Eu acho que, né, trouxe um acesso muito grande da educação e de curso e de todo tipo de informação para todo mundo, né? E a questão que eu vejo, assim, de conseguir associar isso a uma coisa mais prática, tem o ganho secundário, que hoje em dia não é secundário, que é um dos maiores capitais que a gente tem, que é o tempo. Então, quando tu busca um curso como o professor Thiago se propôs, né, a fazer, e a gente, então, ali na Tiling, a trazer, a fazer, tu tá economizando o tempo da pessoa. Porque, na verdade, em vez de tu gastar, não sei lá, 1 ano e meio, 2 anos para conseguir acessar aquele mesmo, colocar aquilo tudo em prática, tu faz um curso que em 12 horas, por exemplo, né? 12... tu já tem noção, tu já consegue resolver coisas. Então, isso é um dos grandes ganhos, né? Então, essa aproximação que a gente busca no curso e nessa questão da internet, é assim, eu acho que é uma dos maiores... Até porque você vai fazer um curso presencial, um formato mais tradicional, tu precisa reprogramar a tua vida, né? Eu tenho que ir todo dia de noite, 3 vezes por semana à noite. Tu reorganiza a tua vida de uma forma gigante. E esses dias né? eu fui dar uma olhada, inclusive em curso de pós-graduação, né, na área do direito, e daí tava lá tantos módulos, trabalho de conclusão e prova, e às vezes o aluno vai lá, ele faz tudo isso, e quando ele chega para resolver o mesmo problema lá no escritório não sabe. Sim, falta a prática de novo, né? Isso! Sim, infelizmente. Se repete, né? E aí eu falo de um lugar de quem também vivenciou isso, né? Não que tu não vai ver, quando tu começa qualquer profissão, qualquer coisa que tu vai fazer, no início tem um certo estranhamento, mas tu poder acessar as coisas que te facilitam a vida, que te fazem ganhar tempo, eu acho que assim, é o grande pulo do gato hoje em dia, né? Que é aquilo que se chama de curva da aprendizagem, né? Isso. É alguém que já fez, que já presenciou e que consegue diminuir esse tempo, né? Porque isso mesmo. se eu precisar da prática que tu teve, eu vou precisar de 20 anos para fazer isso, né? Tu Exatamente. condensar isso num tempo menor... Eu queria ter tido essa oportunidade, né? Não existia isso. Não o que existia. tinha é o seguinte, eu pegava um livro de 1000 páginas, que eu ia fazer para preparar para concurso, e tinha que ficar lendo aquilo, né? Sim, Passava sim. carnavais, estudando, que nem agora teve recesso, final de ano, estudando para formar essa bagagem, né? E aí chega na prática e isso ganha um outro colorido, né? Começa a aplicar, né, na prática. Claro, quem tem uma formação teórica vai conseguir, ele vai levar um tempão, ele vai errar, ele vai testar, ele vai acompanhar, ele vai ver como as coisas vão acontecendo, só que isso acaba levando um tempo bom, né? Claro. E é engraçado, eu fiquei pensando agora, sempre que eu tô lendo agora das 11 à meia-noite, meu tempo que eu encontrei para leitura. E a leitura do livro físico, ou quem tem um Kindle, sei lá, é assíncrona também, né? A produção do conhecimento e a absorção do conhecimento, eles são assíncronos, como o curso online. Isso. Eu pego o livro a hora que eu tiver, ou no ônibus, ou no aeroporto, sentado, né? Enfim, peguei um ônibus no final de semana para ir pra praia. Peguei o livro e fiquei lendo no ônibus, meio balanço um pouco. Eu não consigo. Tem que ficar tonto, né? Mas eu li um tempo, até dá um sono que me venceu. Mas a gente pode realmente usar de uma fórmula assíncrona, né? Sim. Claro, eu estou sempre à disposição, tem plantão de dúvidas, né? O pessoal escreve. Hoje eu respondi umas perguntas que estavam lá pendentes. Tinha 3 perguntinhas lá. Então, o pessoal coloca lá as perguntas, eu vou lá, entro e respondo, né? Na plataforma. E eu tô sempre também em tempo real, né? Praticamente em tempo real pelo Instagram também. O pessoal fica sempre à vontade para perguntar, sendo aluno lá
da Thailand, sendo seguidor também, estou sempre à disposição. Sempre respondendo, tirando dúvida e... Porque eu aprendo também, né? Que nem aconteceu com esse meu professor na graduação. Sim. Né? E ainda assim, né? Me surgiu agora uma dúvida, falando da prática de como juiz, né? Ainda existe coisas que chegam lá pra te julgar e tu diz, pá, essa daqui ainda, essa é nova. Tem. Ainda tem? Tem. Engraçado que tem. Tem e é ótimo que tenha. Sim, né? sim. Claro, é ótimo que tem. Muitas coisas são repetitivas. Na verdade, assim, a imensa maioria é repetitivo. Né? É uma litigância de massa, porque já tem orientação dos tribunais favorável, o pessoal entra no tributário, né? Uhum. Entra pra ganhar, e aí é uma coisa um pouco maçante, né? Mas tem sempre novidade. Tem. Claro, é 10% no número de processos, mas tem novidade que é artesanal, que tem que pensar, que... Né? Então, agora mesmo, no final aí, na virada do governo, teve novidade, né? Tá todo mundo em polvorosa, uma revogação, uma redução de benefício tributário lá de PIS/COFINS. Tá todo mundo preocupado com isso aí, vai ter uma enxurrada de processo. Sempre um professor meu dizia o seguinte, olha, no dia 31 de dezembro, ele é um leitor de Diário Oficial, até fiz uma live com ele uns anos atrás. Tem que pegar o Diário Oficial do dia 31 de dezembro e ficar lendo lá, porque sempre tem uma coisa que vai surgir pro dia 1º, né, que vira o ano, e aí tem uma bomba lá embutida no Diário Oficial. Foi o que aconteceu de novo esse ano, ele tava certo. Viu? E aí foi o professor na preparação para a magistratura. E tava certo, aconteceu de novo. Então sempre tem novidade, para dar um exemplo agora recente, né? Uhum. Isso é legal, porque sempre nos desafia a né, pensar, estudar. E quem está atuando como advogado, então, muito mais. Porque todo mundo que trabalha com ser humano, assim, né? Sim. Sempre tem uma novidade. Então, olha, eu trabalho há muitos anos, tanto na área de educação, recursos humanos, depois agora, né? E sempre o ser humano é uma coisa surpreendente. E eu fico observando, assim, que atrás de cada advogado que atende tem uma história ali, né? A pessoa está ali ajudando a pessoa a resolver um problema. Tem sempre uma história. Então, assim... Isso que eu acho que é o mais legal de trabalhar com um ser humano, né? E nunca duvide da capacidade de um ser humano de criar um problema. Exatamente! Ele sempre vai ter novos problemas que tu não esperava, né? Que nem o hater, né? Uma coisa que não existia. É uma novidade, né? Agora estamos aí, né? Tem os haters também, né? Os haters. Eu fiquei felicíssimo, né? Não, dizem que ainda aparecem uns lá no meu perfil também. Eu já vi muito... Eu respeito e tudo mais, né? Mas é chato, né? É que eu acho assim, a pessoa perdeu o tempo dela de entrar, ela tem que estar ali, ela se inscreve no teu canal. Primeiro que eu já acho um absurdo o cara se inscrever no teu canal pra dar um dislike, né? Pô, mas pra quê? O que tu ganha dizendo que não gostou? Não precisa. Se não gostou, não fala nada. Tem tanta coisa pra pessoa acessar que talvez ela goste. Não, essa pessoa, ela se deu o trabalho, né? Ela foi lá, ela entrou, ela assistiu. Pegou... Não, é um negócio assim, eu acho muito interessante, né? Agora o cara... E esse cara escreveu um textão, assim, né? Ou seja, ele viu o começo, ele gastou um tempo dentro. Tu tem que respeitar o cara. Ele gastou um tempo dele, por mais que seja pra fazer uma crítica, né? E de alguma forma a crítica também vem bem, né? Porque tu repensa, né? Pô, será que realmente é... Não, a crítica é muito importante. Quando é construtiva, isso aqui não foi legal, isso aqui ficou vago esse negócio, faltou tal coisa. Claro, isso é ótimo, tá todo mundo... Sim. Né? O atrito é importante pra humanidade crescer. Agora, sim, a agressão não. Claro, desrespeito. Agressão, não. Desrespeito daí não constrói nada. Não constrói nada. Eu acho que tem gente que é até contra a crítica construtiva. Não sei como crítica é construtiva, não é crítica. Não me vem com crítica construtiva. Não tem ninguém que vai dizer vai isso. Vai de casa a casa, né? E, gente, falando assim, né? Aonde que tá? Como é que a gente encontra vocês, assim, como é que tá as redes sociais, tudo mais de cada... do teu trabalho, da escola? O meu é o Execução Fiscal em Curso, né? Uhum. Que é fácil de encontrar ali no Instagram, né? Tem no canal também lá no YouTube, Execução Fiscal em Curso, que tem são centenas de... No Instagram são mais de 2.000 conteúdos já publicados. Né? Muita Bateu coisa, agora, acho que no final de semana. 2.000 conteúdos de execução fiscal. É bacana, né? Uma marca, achei curioso. E ela pode falar um pouco mais da... A Thailand ED, né? No Instagram. Thailand ED. Isso, a gente está no Instagram e aí todos os cursos e novidades que tem em relação à questão de
cursos práticos e efetivos Sim, na área sim. jurídica, a gente coloca. A gente pra vai lá. colocar também depois na descrição do vídeo ali, pro pessoal também quiser, né? Tem site também? Como é que eu... Tem site também. Daí tudo ali no nosso... Na bio ali. tem tudo para acessar Na bio direitinho. tem toda a questão, né? E o livro, né, cara? Esse livro... Achou bonito o livro? O livro é lindo. Eu também achei bonito. Tem gente com uma cor que eu gosto, né? Sabe por que essa cor? Curioso essa cor. Ah. Essa cor tem um significado, porque os processos, quando eram físicos, eram de papel, né? Aham. A cor das execuções... Isso acho que talvez eu nunca tenha falado em público. A Thailand até copiou, né? A paleta de cores. A paleta A de gente cores. já pegou a paleta de cores. Mas aí o que acontece? A execução fiscal era laranja. O processo, a capa do processo, né? Que é um caderno, assim, até falava os antigos, caderno processual. Então aquele monte de folha tem uma capa. E a capa era laranja, para diferenciar de outros processos. Né? Então tinha os criminais que eram cinza, os civis eram rosa, e aí tem vários outros, para andar de segurança era marrom, e a execução fiscal era laranja, então diferenciava, né? Tu olhava nas estantes, a execução fiscal era laranja. Então eu peguei essa cor, porque eu tinha um carinho pela cor, né? Sim. Eu peguei o tempo dos processos físicos e usei essa cor, e a editora usou uma imagem, que está em domínio público, essa fração de imagem aqui é do STJ, Tribunal de Brasília. Muito e bonito, cara. tem um prefácio do ministro Joel, com quem eu tive a honra de trabalhar em alguns projetos. Ele é ministro do STJ também. Tive a honra, ele era desembargador no nosso tribunal, aqui, TRF da 4ª Região, e me honrou com um prefácio muito gentil no livro, né? E quem quiser comprar, acha onde ele... Tá na Amazon. Na Amazon. A forma mais fácil Amazon. de encontrar foi o mais vendido no lançamento. Olha só. Até hoje mesmo, a Thalita e a Aline, que são amigas, que inclusive a Thalita leciona também no TAR. Ela fez um review e publicou lá uns livros recomendados. Até eu coloquei nos stories mais cedo. O meu livro recomendado lá, para quem tá querendo se especializar no tributário. E tá no projeto lançar mais algum livro? Tem! Sabe que dá um trabalho escrever livro, né? Eu imagino, cara. Nossa! Dá um trabalho, imagina escrever. Eu tive uma epicondilite, fui na médica, de tanto ficar no mouse aqui. Não, é que assim, né? Não é um livro, tem 650 não é um livretinho de história, né, pessoal? É um senhor de um livro, né? Então... ficou um livro assim, bem volumoso. Ficou bem leve, né? A gramatura do papel que a editora usou, cara, uma gramatura... Legal, né? Não é aquela coisa que tu pesa, pega assim... É muito legal, cara. Muito bonito. Tem mais de 1 quilo, né? Mas mas ele... Se esperava que fosse um livro bem mais pesado. Assim, ficou muito agradável, com capa dura. A editora investiu assim, para ser agradável. Todo mundo elogia, eu também acho... Trabalho muito bem. Ficou muito bacana. Eu tenho uma biblioteca bem grande em casa, assim, eu gosto muito de livro, né? Sim, então, sim. É muito legal, muito legal, né? Livro físico eu também não consegui abdicar. Cara, Kindle pra mim, né? Respeito quem gosta, eu não consigo. Eu prefiro físico também. Eu gosto de fazer minhas anotações, eu gosto de riscar. A editora não fez formato eletrônico, engraçado. Não tem pro Kindle? Que eu saiba até hoje não tem. Me pergunto e tal, olha... Acho que talvez eles comungam da tua opinião, que preferem o livro físico também da LTE, né? Eu gosto bastante ainda. O público, a gente gosta mais, né? Geralmente eu acho bom o livro, o Kindle, gente, para quem quer viajar, alguma coisa, vou viajar e é pesado para levar, né? Sim, o Kindle é uma coisa levíssima, Até eu tentei, quando eu vim embora da Argentina, tentei cometer um crime, né? Olha aí. Eu tinha muito livro para trazer. Prescreveu. Mas o livro é imune. Não, mas esse é o problema, é o seguinte, só podia levar uma carga específica na bagagem de mão. E eu enchi a mochila de livro e botei nas costas. Digo, vou entrar no avião com ela. A mulher olhou, deixa eu dar uma pesadinha nessa tua mochila. E quando botou, tá muito pesado. Sério? Aí não consegui passar. Aí eu fui, mas agora já faz 11 anos que eu vim embora já, daí já tentei... Mas conseguiu trazer todos os teus livros? Consegui, mas tive que despachar, não consegui trazer. Eles notaram no... Olha, acho que eu tava meio corcunda ali. Eu fiz meu mestrado em Portugal, sempre voltava com muito livro. E eu colocava na mochilinha ali, né? Porque é pesado, né? O livro é muito pesado. O livro é muito pesado. A densidade é muito grande, né? Tentei trazer, a gente fazia algumas coisas aí na viagem, não posso contar aí. Às vezes a mãe tentou levar comida na bagagem. Também não pode. Aí, às vezes a gente conseguia, né? Porque tinha comida que não tinha lá na Argentina, a gente levava feijão e farofa temperada, né? Sim.
Aí não dava. Minha mãe tentou levar feijão quando foi pra lá, eles Barro. cortaram e porque é tocaram. semente. Cortaram e não pode. Coisa em pó também não pode, por causa das drogas. Ah, sim. Mas, né? É isso aí, faz Tá. parte da. Vamos fazer um sorteio Vamos, o pessoal que tá aí no Instagram ainda, entra lá na live Entra lá, lá vamos no lá pra. YouTube. YouTube. Tá lá no... Pessoal do Insta, tá lá Não, nos desliga aí, stories. cara, senão eu vou ficar com frio, cara. Desliga Tá lá o ar. nos Acho que stories. agora já não vai mais esquentar. Não tem mais sol. Show botando desligar aí. Na verdade, não é um sorteio, vai ser um Ah, é. quiz. Eu já Um fiz. quiz. Já fiz outras vezes, sempre a cada turma do TAR, e eu faço esse quiz. Claro, com pergunta diferente, né? Mas o pessoal vai acompanhando aí. Então, uma pequena aulinha, assim. O que acontece? Na execução fiscal se observam, se respeitam as impenhorabilidades que estão previstas, né, por exemplo, lá no CPC. Por exemplo, eu não posso penhorar na execução fiscal o salário do executado, via de regra. Eu não posso penhorar uma ferramenta de trabalho do executado. O dentista, ele não pode ter a cadeira de dentista dele penhorada, porque é uma ferramenta de trabalho. Ele precisa disso para conseguir trabalhar. Eu não posso penhorar a biblioteca do advogado. Até um professor meu dizia o seguinte: um grande advogado tem que ter uma grande biblioteca, mesmo que não lida. Mas eu não posso penhorar o carro do motorista de aplicativo. Não pode pegar minhas câmeras, então. Exatamente. Porque é a tua ferramenta de trabalho. A máquina fotográfica do fotógrafo, exemplo bem interessante. Vou começar a usar esse exemplo aí também. Porque sempre o exemplo que eu uso do carro do motorista de aplicativo fica bem evidente, né? Uhum. Que é uma ferramenta de trabalho, apesar de ser um veículo, né? Então a gente tem que respeitar estas impenhorabilidades. Na nossa lei de execuções, nós temos 2 passagens sobre as impenhorabilidades. E eu queria perguntar aí, quem tiver, é uma prova com consulta, tá? Lembra da graduação que o professor liberava consulta. Prova em grupo e com consulta. Aí o pessoal fazia festa. Qual é a referência que a lei de execuções traz com relação às impenhorabilidades? Pode pesquisar no texto da lei, tá contando o relógio aí. Vai dizendo aí, Michael, quem vai colocar. Vai escrever aqui. Podem chutar também, tá? Isso quando eu tô em aula física, assim, com o pessoal presente, né? E aí eu faço um quiz desse, o que a lei de execuções diz de tal coisa? Aí o cara fica perguntando, pode chutar, o que é isso, o que é aquilo, aí um responde certo. O pessoal que tá no Instagram aí dá tempo, hein? Vamos lá. Não adianta responder no Instagram. Tem que ser no YouTube, gente. Tem que responder lá, até porque a gente tá acompanhando aqui, tem que responder, entra no Tem pessoal online ali? Não consigo. nos stories. Não consigo enxergar. Nos stories do Instagram, nos meus stories, tem lá o link do... Nos stories da Thailand também, gente. Do Entra lá YouTube. no Na quem tá Thailand também tem. Pra poder responder e ganhar o livro. Quais são as menções, né? O que a lei de execuções diz sobre as impenhorabilidades? Que é uma coisa que pouca gente sabe, mas se esforcem, procurem lá. E se não conseguir responder... Tem uma pessoa que disse aqui que não entendeu qual é a pergunta. A pergunta diz o seguinte, ó. O que a lei de execuções fiscais diz sobre os bens impenhoráveis? Procura aí na lei de execuções o que a lei de execuções fiscais, a lei 6830, tá? Lei 6830 de 80, uma lei de vai fazer 43 anos, é bastante antiga já, né? É uma antiga e desconhecida lei, né? O que a lei de execuções fiscais diz sobre os bens impenhoráveis? A nossa deusa da justiça, deusa Temis aqui, vai julgar as respostas de vocês. Tempo. Se não conseguir, manda depois, né? Porque eu não sei como é que tá o nosso tempo aqui do Michael. Não, eu tô tranquilo. Vamos ver se o pessoal aqui vai falar aqui. Fechou 1 hora. Não, eu tô tranquilo de tempo. Vamos esperar aqui. Pode chutar o artigo. Pode chutar o que diz o artigo. E aí pode fazer o seu... Me pediram, vamos fazer um sorteio. A moradia, sendo ela utilizada para morar como único bem. Com certeza, a moradia é impenhorável, mas a moradia está prevista na lei 8.009 de 90. Uma pessoa mandou aqui um negócio. Diz aí. Mandaram, vou falar em ordem, porque daí quem respondeu... Fala. A primeira pessoa botou assim, ó.
Arte 10 da LEF. Ganhou. Ganhou? Primeiro É. que falou, exatamente. É isso Tem aí. duas passagens, no artigo 10 e o artigo 30. O artigo 10 a segunda pessoa respondeu impenhoráveis apenas bens e rendas absolutamente. É o que artigo diz 30. É Agora- a mesma coisa que tá no artigo 10. Agora outra Printa pessoa- a tela do artigo 10 aí, porque esse é o que respondeu certo primeiro. Vou fazer um print. Foi aqui. bem explicadinha a pergunta, tinha que correr rápido aí, né? Agora todo mundo começou a responder o artigo sim, 10. agora já sabe, né? Foi quem ganhou então foi a Maria Elisa Nolasco Marques. Maria Elisa, manda no direct. Parabéns. Parabéns, tá? Ó, teu livro tá aqui. Tá aqui no Insta, tá aqui também no Ali, ó. nosso YouTube. Ela botou Manda no uhul. direct o e-mail, o endereço, tá? Pra gente remeter, tá bom? Aí, Tá show bom, de Maria bola, Elisa? show de bola. Parabéns, fico muito satisfeito. Depois eu quero saber a tua opinião do livro, o que é, porque eu gosto das críticas, né? Gosto, pode ter mais uma coisa, tô pensando já na próxima edição. Tinha que ter mais coisas explicadas sobre isso. Então, Sim, a gente vai sim. A colocando, gente sempre né? pede feedback, sempre. Ah, Não sim. tem O também. feedback é E é tão importante, importante, né? E aí a gente aproveita para falar e divulgar, porque é importante que os alunos respondam pra gente. E pra não ser cobrado do livro, tem que ler todo numa semana. Tá? Se não ler todo, vem o boletinho cobrando. Olha aí, Aí ó. tem um Não pe- dá ideia aí, Michael. Tem um pedindo pra quem o segundo que respondeu também quer um livro aqui. Ai, aí deve ver se a Thalia libera aí um... Daí tem que ver, ó. É, A segunda Manda um faz- pedido lá na Na Thalia. Tá? Thalia. Manda uma que é um Deixa cupom avalia. de desconto lá. E aí, o que vamos ter de novidade? Vamos dar uma palhinha aí A gente vai dar um de... spoilerzinho. Isso, então. vamos lá. spoiler. Claro, um spoiler aí das próximas... A gente está com um evento para acontecer entre o dia 17 e 19 de janeiro com o professor Thiago também. Ó. Um formato assim diferente, meio parecido com esse. Que então a gente inovou, né, nesse nosso evento. É online, é gratuito. Tem inscrição já na bio da Tailing e no perfil do professor Thiago. E a Também gente tem lá. espera todo mundo lá. Muito legal o evento. E a gente quer aproveitar para divulgar e convidar todo mundo, né, que quer participar, a se inscrever. Isso aí, tem o link lá na bio lá do Execução Fiscal em Curso, também podem se inscrever por lá, tá lá o link de acesso. Que dia que vai ser? 17, 18 e 19 de janeiro agora. Qual horário? 20 horas. 20 horas. É isso aí, pessoal. É semana que vem. Semana que vem, Aí, ó, gente. fiquem ligados aí. Você, né, já entra lá no link, já fica por dentro de tudo que vai acontecer aí, que vai pra ser... ter o acesso. Acompanhe os perfis, porque a gente sempre dá assim, as novidades, tudo por ali. É legal dizer que ele é gratuito, mas é fechado, né? É fechado, não Só é? para quem se fechado. inscrever, não Só vai- pra quem se inscrever. então é É. importante aí que Vai você, ter se acesso Tem que quer tá- participar, não vai dar para entrar ali na hora, Não. tem Não. que estar, não vai estar Não é link público. aberto, não é Não é público. link aberto, não. Vai ser só É para só quem tiver realmente inscrito. pra Então, quem pessoal, e divulga aí pro pessoal, você que está nos assistindo aí, que sabe Conhece que alguém que é da É. área, que gostaria de fazer, que está provavelmente buscando todo uma mundo que é especialização. advogado, né, que se formou, tem um monte de colega, um monte de Isso. amigos se formou. Claro. E é isso aí, né? Deixa eu Será? fazer uma pergunta, né? Não sei se... para fazer o curso, depois tudo mais, tem que ser formado já ou quem não é já pode ir fazendo para aprender? Pode Ou fazer. Pode ir fazendo. Pode ir fazer. Não existe requisito. Não legal. existe requisito Legal. de ser É bom que daí quando a pessoa se formado. forma já sai na frente. Já porque sai ela na sabe frente. aquilo tudo. Não, mas é um passo à frente. Isso né? é legal falar, sabe? Porque eu comecei a escola da magistratura para me preparar para o concurso de justiça federal antes de me formar. Eu comecei a escola da magistratura no último semestre. Fazia umas cadeiras de manhã. Olha E só. aí eram as últimas cadeiras de manhã e eu fazia a escola da magistratura de noite. Eu já comecei antes. Aí, ó, viu? Sobrepôs, né? Então, As duas atividades. Se você Dá não pra é- fazer também. Se tu não é formado ainda, né, e quer sair na frente, Já dá pra já ser. dá pra fazer Sabe que tem uma moçada bem... Esses dias eu recebi uma visita lá de um até foi o rapaz que me colocou em contato com a editora. Tem uma moçada que já tá correndo muito na frente, assim, já quer trabalhar com o tributário, já tá naquela vibe ali de se especializar e buscar um aspecto dentro do tributário e estão correndo na frente. Muito legal. Com Muito certeza legal. o curso vai ser, já adianta Vai bastante. de muito proveito também, É. com certeza. Uma última pergunta que mandaram aqui, o Alexandre Guerreiro perguntou se tem data
previsão de data para esse próximo livro ou ainda tá... Eu queria ter terminado o próximo livro eu queria ter terminado no final de dezembro. Tem que revisar ainda algumas coisas. Tá. E aí é uma briga com a editora, né? Vinícius, vamos ver se o Vinícius faz uma parceria aí de novo com a Quartier Latam para publicar, né? Vai ser bem legal. Show de bola. Gente, foi um prazer receber vocês aqui, uma alegria mesmo, né, pro nosso podcast, um conteúdo de grande valor, com certeza. É uma aula, né? Assistir isso aqui, o cara que assiste, ele recebe uma aula. E agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí nesse tempo. Quem vai nos assistir depois, certamente tem muita gente que assiste depois. Claro. Aos haters aí, se você quiser. Divulgue esse vídeo aí para mais pessoas. Com certeza, né? Depois os links ali a gente coloca todos na descrição, para o pessoal que quer conhecer mais. E é isso, gente. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Semana que vem nós temos mais episódio aí. Se inscreve no canal. Dá um like. Tá, gente? Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigado, gente, Michael. Muito obrigado a todos. Obrigada, obrigado, Michael. Letéa. Até uma próxima. Thiago.